Cumprimento a toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, continuando a nossa sequência de pregação. Primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 8. Louvado seja Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo de número 8. Como nós sabemos, essa carta de Pedro, ela foi enviada para os irmãos estrangeiros dispersos nas províncias romanas da Ásia Menor. Os cristãos que ali estavam vivendo grandes opressões, grandes lutas, e Pedro mandou essa carta para fortalecer aqueles irmãos, e a carta tem como tema sofrimento por amor a Cristo. É uma das coisas que o crente ele não deve se escandalizar quando ele passa por provações, por tribulações, por angústia, por dores, em nome do Evangelho, em nome de Jesus. Por isso que Pedro está mandando essa carta para fortalecer o ânimo dos irmãos, para que um se unisse com o outro, um abraçasse o outro, um estivesse do lado do outro, um apoiasse o outro, porque aqueles momentos que eles estavam vivendo ali, era um momento de muita perseguição, não era coisa pouca não, era coisa das lágrimas descer mesmo, chorar muito, mas quanto maior for a luta, maior é a vitória do crente. Por que é que Deus permite nós passarmos por essas coisas? Por quê? Deus ele tem um propósito, até na luta ele está conosco. A Bíblia diz que Paulo orou a Deus quantas vezes para Deus tirar o espinho da carne? 3 vezes. Aí eu pergunto a você, Deus tirou? O que foi que Deus disse a ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando é que o crente ele se sente fraco? Quando ele está na prova, quando ele está na luta, quando ele está na humilhação, aí ele se sente nada. É nessa hora que o poder de Deus nos fortalece. E para experimentar esse momento gostoso, glorioso, que é o poder de Deus, só se experimenta se você passar pela prova. Então vamos ver o que é que Pedro ensina. Versículo 8, até o versículo de número 19. Mas sobretudo, tendes ardente caridade uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições de Cristo, como para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis.
Se pelo nome de Cristo sois vituperados ou injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como um homicida, ou um ladrão, ou um malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Pode sentar. O cristão, ele deve fazer o máximo que puder para manter o seu compromisso de fazer o bem uns aos outros e não deixar que coisa alguma lhe atrapalhe nesse momento. Então, o que Pedro queria, em primeiro lugar, o primeiro conselho aqui que ele fala com relação à prática do amor fraternal, é que não houvesse divisão entre o povo de Deus naquele momento tão difícil que a igreja estava passando. Momento de desprezo da família, momento de escravos, como nós vimos aqui nos textos anteriores. Pedro ensinando que aqueles que fossem servos deveriam honrar os seus senhores de uma forma tão grande que eles pudessem ser impactados pela honradez com que aqueles seus servos, mesmo sendo trucidados, humilhados, injuriados, mesmo assim não revidava. Aí Pedro diz assim: vós que sois servos empregados, honre aos seus patrões, independente deles serem bons ou maus. Aí para as mulheres Pedro diz assim: mulher, honre a seu marido, para que eles possam ser ganhos sem palavras. Então existia essa grande barreira no meio do povo de Deus com relação aos relacionamentos, tanto do marido que muitas das vezes era ímpio e não entendia a razão da esposa ser uma cristã, e a perseguia, e a injuriava, e a humilhava, e ela, como uma mulher sábia, ela não ia devolver com a mesma moeda, ela ia conservar aquilo em silêncio, para que através do seu testemunho ela pudesse ganhar o seu marido. Então Pedro também fala com relação às autoridades, que o crente deve andar sempre num padrão de ética e moral, para que as autoridades constituídas por Deus não use da força e da lei contra você, porque você está se tornando um malfeitor, um enganador. Não, pelo contrário, Pedro diz que nós temos que ser honrados pelas autoridades, porque se nós andarmos em ordem perfeita, dentro da lei, nunca seremos condenados pelas autoridades. Pelo contrário, nós seremos louvados por ela. Não é assim? Então, por exemplo, Pedro agora está ensinando aos irmãos como devem ser unidos. Diante daquela perseguição que eles estavam vivendo, eles deveriam se unir cada vez mais. Aí ele diz assim: amados, está próximo o fim de todas as coisas. Ele quer dizer o seguinte: a luta vai cessar, a luta vai acabar. Essa perseguição que vocês estão sofrendo, ela vai acabar, ou através do arrebatamento da igreja, ou através da morte. Mas não se preocupe, porque o fim está perto. Então isso significa para nós o quê? Que independente do que você estiver passando por amor ao Evangelho, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja onde for, um dia vai ter fim. Um dia vai acabar. Não existe luta eterna.
A luta é permitida por Deus para o aperfeiçoamento do cristão, mas um dia vai acabar. Aí Pedro, para renovar a fé dos irmãos, ele diz o seguinte: amados, vou simplificar o que ele quer dizer. Amados, Deus está preparando uma grande vitória para vocês que estão passando por essa prova. Creiam. Aguarde mais um pouco, suporte mais um pouco, receba mais da graça de Deus, porque isso tudo vai acabar. A esperança de Pedro, a esperança que Pedro estava relatando com relação ao fim de todas as coisas, não era uma questão de morte, mas uma questão de glória. Porque o crente fiel, ele sabe que o seu tempo aqui está acabando. Irmão, eu quero dizer a você uma coisa. O Apocalipse, nos últimos versículos, o Senhor mandando João escrever, ele diz assim: eis que está perto o fim de todas as coisas. Quem for santo, santifique-se mais. E quem for sujo ou impuro, se suje mais. Ele não está dizendo isso, que é para eu que sou santo, me esforçar para ser mais santo. Não. Ele está dizendo assim: se tu és santo, conserva-te santo. Porque não a santificação, ela não tem grau pequena, médio e grande. Não. A perfeição da santificação só vai ser alcançada quando nós estivermos na glória. Mas enquanto estiver aqui, não haverá perfeição. Mas a santificação é um padrão de vida que o crente abraça em relação às coisas do mundo, que ele deve conservar aquilo em qualquer tempo, seja na alegria, seja na dor, seja no sofrimento, porque tem crente que ele é maleável, ele muda. Um tempo ele está como um santo de Deus, orando, buscando ao Senhor, separando-se das coisas do mundo, está uma bênção. De repente aparece uma luta na vida dele, pronto, acabou-se. Aí o crente começa a fazer coisas erradas, começa a se relaxar, começa a viver uma vida totalmente promíscua. Por quê? Porque ele estava na bênção, era um tipo de crente. Agora está na prova, é outro tipo. Aí a palavra de Deus está dizendo o seguinte: permaneça santo. E aquele que é sujo, permaneça sujo. Por que isso acontece? Porque a impiedade está aumentando. A tendência é o número de pessoas convertidas diminuir. Uma pessoa, quando se converte hoje, a gente se alegra, dá glória a Deus, faz uma festa, mas é difícil essa pessoa se firmar. Por que, pastor, é difícil? Porque a iniquidade está crescendo, a facilidade do pecado, o mundanismo, as vaidades pecaminosas, a pornografia, tudo está escancarado. Então a carne, ela se encontra muito mais atrativa do que as coisas do Espírito. Então o perigo está aí. Então Pedro está dizendo: irmão, não esfrie, irmão, não desanime, irmão, não desista. Eu sei que a coisa está difícil, eu sei que a perseguição está ferrenha, mas não desanime, porque o fim de todas as coisas está perto. O arrebatamento da igreja não vai ter som de nada, de nada. A Bíblia diz que será num abrir e fechar de olho, num piscar de olho, a igreja será tirada da terra. Não vai ter sinal de nada, ninguém vai ver nada. O arrebatamento da igreja será um chamado de Cristo nos ares à sua noiva. É como se ele chegasse lá em cima, invisível, e dissesse: vem minha noiva. Aí o Espírito Santo que está na terra junta os crentes, que é a noiva, que não é todo mundo. Aí ele vai-se embora. Aonde você estiver, você será arrebatado. Aí lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem sofrimento, não tem lembrança dessas coisas ruins daqui, viu? Aí vai ser glória para quem for, mas para quem ficar vai ser desespero, porque haverá uma grande procura na terra. Quem ficar vai ver, quem ficar vai ver o desespero que essa terra vai ficar. É por isso que Pedro está dizendo: vocês estão pensando que vocês estão passando por luta? Vocês não sabem nem o que está preparado para o mundo. Se prepare, porque o fim está próximo. É por isso que eu digo: quem está me ouvindo nessa noite, se prepare. Você é crente, você conhece a verdade. Se você ficar, é porque você foi relaxado com a sua vida espiritual. Não culpe ninguém.
Ninguém quer pagar preço, ninguém quer se esforçar, ninguém quer renunciar a si. Jesus carregou a cruz nas costas até lá e não negou, foi até o fim fiel. E nós não queremos sofrer. Está chovendo? Não vou para a igreja. Tem lama? Não vou para a igreja. Estou com a dor na perna? Não vou para a igreja. Estou com uma dorzinha de cabeça chata? Não vou para a igreja. É assim que acontece? Na maioria das vezes é. Porque todos nós somos experimentados em alguma coisa. Dizer que ama a Deus quando tudo está bem, todo mundo diz. Eu quero ver você amar a Deus quando está na prova, quando está na luta. E esses crentes aqui estavam passando uma luta que só a misericórdia de Deus. E Pedro dizia: irmãos, o fim está próximo de todas as coisas. Sede sóbrios e vigiai em oração. Desça, meu povo, em oração. Tenha paciência, tenha calma. Se unam, porque a vitória vai chegar. Agora, antes da vitória chegar, vocês vão ter que passar pela prova. Porque eu vou dizer a você uma coisa: Deus não tira a prova de crente, não. Só tira depois que ele for aprovado. Jó era o homem mais fiel e sincero, mas passou 3 anos com a chaga da cabeça aos pés, raspando com um caco de telha, sentado na cinza, gemendo e apodrecido, fedia, nem a mulher de Jó chegava perto. Mas ele enfrentou 3 anos nessa situação. Sabe por quê? Porque Deus poderia ter curado ele com 1 ano, Deus poderia ter curado com 2, Deus poderia ter curado com 2 anos e meio, mas Deus permitiu os 3 anos bater certinho e só libertou Jó depois que ele começou a orar pelos seus amigos, pedindo a Deus que perdoasse a eles e perdoasse a ele também. Perdoa meus amigos, Senhor, que vieram de tão longe para me acusar, para me jogar pedra, para me humilhar, para dizer que eu estou aqui nessa situação porque estou em pecado, mas tu sabes, Senhor, que eu estou fiel a ti. Pesa-me na balança do justo e tu vai ver que eu sou fiel. E Deus sabia que Jó era fiel, mas não tirou a prova. Paulo orou 3 vezes, gemendo e sofrendo com espinho na carne, e aquilo incomodava ele de dia e noite, e ele chorou e pediu: tenha misericórdia de mim, Senhor, eu sou teu servo, eu tenho sido fiel a ti, eu não tenho negado a fé, eu tenho sido apedrejado, chicoteado, humilhado, mas sou fiel, tenha misericórdia de mim. E sabe o que foi a resposta de Deus? Silêncio. Depois ele foi de novo para o pó, chorou na presença de Deus, silêncio. Novamente lá vem Paulo rastejando, já não aguentando mais a dor do espinho, chorando e pedindo misericórdia. E quando ele pensou que Deus disse: estou mandando o anjo da cura, meu servo, para te entregar a vitória hoje, a voz só disse: a minha graça te basta. Aí eu estou passando uma lutinha besta, quero desistir, quero desanimar, quero jogar tudo para o ar, e Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E se essa for a minha prova, e se essa for a minha autenticação de cristão, e se essa for o momento, e se esse for o momento que Deus está permitindo para me provar, se eu for covarde com Ele, o que eu terei? Nada. Por isso que Pedro teve o cuidado de dizer aos irmãos: o fim está próximo, se tranquilize, esfrie a cabeça, porque o fim está próximo, persevere em oração. Está passando luta? Ore. Diga para seu irmão assim: está passando luta? Ore. Está na prova? Ore. Está gemendo? Ore. Está na angústia? Ore. Bota a cara no pó, essa testinha linda, olha. Bota no chão. Chore. Chore, derrame sua lágrima diante de Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu pai em segredo. Tem crente que Deus nunca mais nem ouviu sua voz. Não tem tempo. Trabalha direto, 24 horas por dia. Chega à noite, é só dormir, descansar. O corpo está morto. Não ora, não jejuma. Aí quando vem a prova, quer ir para o mundo, quer se desviar, quer chutar o pau da barraca e se revolta. Claro, cadê a estrutura? Crente tem que ter o tempo para orar, gente. Crente tem que ter o tempo para buscar o Senhor, para derramar suas lágrimas diante de Deus. Isso está ficando cada dia mais escasso. Culto de oração é o culto que menos tem crente na igreja. Louvor, pregação, vitória, bênção, a igreja enche. Mas quando é oração, esvazia. Por quê? Porque os crentes estão acostumados a pagar para alguém orar. Existe disque oração.
Enquanto que Deus quer ter experiência com você, com você. A experiência que Deus quer é com você. É você descendo, Deus falando com você, erguendo você na graça, derramando poder sobre a tua vida, para um dia que você chegar aqui na frente e dizer: irmão, eu passei por uma grande prova há uns dias atrás, eu pensei que eu ia afundar, mas eu desci na oração na minha casa, e o Espírito Santo de Deus falou comigo: levanta a tua cabeça, porque eu vou te dar vitória, e eu estou aqui contando aos irmãos que eu estou de posse da minha vitória. Essa experiência ninguém tira de dentro de você, ninguém. É diferente de você vir à frente e contar uma bênção que alguém orou por você, que alguém intercedeu por você, que foi motivado por uma revelação, motivado por uma profecia. Atribuir a alguém o canal da tua bênção é uma coisa, e dizer que Deus fez através da sua oração é outra completamente diferente. Deus quer fazer isso na sua vida. Amém, irmão? Deixe de preguiça. Deixe de comodismo. Você está muito ocupada. Marta, Marta, por que tu estás tão agoniada com tanta coisa, tão atarefada, tão preocupada com tanta coisa? O fim está próximo, Marta. Eu estou voltando, e o que tu estás lutando para conquistar, comendo todo o teu tempo que deveria dar a mim, tu estás jogando dentro desse negócio. Para quem vai ficar? Para quem? Amém, irmão? Faça uma reflexão da sua vida espiritual. Eu sei que todo mundo tem luta, mas a luta de vida, na vida de crente é para vencer, é para triunfar. Mas isso só acontece quando o crente começa a colocar-se na disposição de Deus. É isso que Pedro está querendo que os irmãos façam. Encorajem-se, irmãos. Levante a cabeça. A perseguição é grande, mas a vitória vai ser maior na vida de vocês. Aí ele diz aqui no versículo 9: amados, versículo 8: sobretudo, tende ardente caridade um para com o outro, porque a caridade cobrirá uma multidão de pecado. Não quer dizer que o amor seja remidor, não. Mas quando você espalha o amor na sua vida, a sua vida para os irmãos, muitos irmãos começam a olhar e glorificar a Deus e serem abençoados por aquele amor. E ao invés daquele irmão, muitas das vezes está passando uma luta, está passando uma tribulação, está querendo esfriar da fé, mas você chega com aquele carinho, com aquele amor: Pai do Senhor, meu irmão, o que é que está acontecendo? Estou percebendo que o irmão está um pouco triste hoje. Se preocupando com seu irmão. Não é um olhar indiferente, não é um olhar de se vir, é problema seu. Não. Acredita que tem crente que ainda chega para o outro, que sabe que o outro está passando uma luta, e diz assim: eu avisei, acho é pouco. É bom que passe mais luta ainda para aprender a não ser cabeça dura. Tem crente que se satisfaz e se alegra em ver seu irmão sofrer. Então Pedro está dizendo aqui: irmão, o amor, ele tem que ser um amor de dentro para fora. Mas não é em sentimento só. Não adianta você chegar para um irmão e dizer assim: ô meu irmão, estou percebendo que o irmão está passando uma prova, mas não se preocupa não, meu irmão, eu vou orar por ti, vai na paz, que Deus te abençoe. Eu sei que na tua casa não tem nem um cuscuz para comer, mas é assim mesmo, irmão, a gente passa por luta também, todo mundo passa. Amém, vai na paz em nome de Jesus. Aí lá vai o irmãozinho para casa com a mão vazia. Aí Tiago diz assim: o que adianta tu dizer que tem fé se tu não tem obra? Tu está dizendo que Deus vai abençoar teu irmão, mas tu está mandando ele embora sem nada na mão. Cadê a obra? Pega 1 quilo de feijão da tua casa e dá para ele. A fé sem obra é morta. Então muitos crentes dessa forma na igreja, vivem individual. Ele estando bem, ó, os outros que se virem. Estou nem aí. Não veio para a igreja não? Problema seu. É problema seu. Está passando. É problema seu. Não, irmão. Pedro está dizendo o quê? Que o amor tem que ser fraternal. Sabe o que é amor fraternal? É aquele amor que Jesus tem por nós. Aí eu faço que nem Sérgio Lopes. Ele tem um hino que diz assim: tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar. Você lembra de alguma vez? Jesus te abandonou alguma vez? Nenhuma. Você tem certeza?
Alguma vez Jesus lhe abandonou? Mesmo você estando errado, cheio de pecado, ele te abandonou alguma vez? E por que a gente já faz isso com o nosso irmão? Por que a gente não procura ajudar o nosso irmão? Aí, sabe o que acontece? Mornidão espiritual, frieza espiritual, desengano. A pessoa se desengana. Ninguém vence e luta só não, gente. Exército não é composto de um só soldado. Exército tem que ter vários soldados unidos, lutando em prol de um mesmo sentido. Nós estamos aqui para ir para onde? Para onde é que a gente quer ir? Para onde? O céu. E como é que a gente vai para o céu? Cada um por si? É, irmão. Então tá difícil para a gente. A gente tem que acabar com essa mania de eu tenho vergonha, pastor. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei de você diante de meu Pai. Quando você chegar lá todo pomposo, pomposa, querendo entrar, Jesus, olha aqui. Quem? Porque quando você nega isso a um dos pequeninos do Senhor, a ele você nega. Ame seu irmão. Procure saber por que ele não veio ao culto. Dobre teu joelho e apresenta a ele em oração como se fosse você mesmo. Eu vejo aqui mães se matando por orando pelos filhos, para Deus curar, para Deus libertar, para Deus salvar, para marido, para filho, para isso, aquilo, outro. Mas quando chega para fazer isso com seu irmão, é problema dele. Aí quando acontece com você, aí quando é você que está doente, que ninguém vai lá, aí passa uns 15 dias sem vir no culto. Aí você encontra a pessoa na feira, 2 sacolas. Pai, Senhor, minha irmã, o que houve? Não a vi mais no culto? Pastor. Passei uma semana doente, gripada, não pude vir para a igreja, espirrando muito. Mas vou mentir o senhor não, eu estou muito triste com a igreja. O que foi, minha irmã? Apareceu uma alma penada lá, para orar, para perguntar nem o que eu estava sentindo. Passei essa semana na casa da irmã, na frente da casa da irmã, quando ela estava lá, nem a paz me deu. É um lugar desse que tem amor, pastor? Aí a voz lá de cima diz assim: hipócrita, o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a ele. Você não sai da sua casa para visitar ninguém, para orar por ninguém, para sentir a dor de ninguém, mas quando você está na mal, você quer que todo mundo caia em cima? Seja crente. Aquilo que você quer que alguém faça por você, faça pelos outros. Se você estender a mão para alguém que está caído, um dia, quando você cair, uma mão vai ser estendida, e quando você olhar, vai ser aquela que você ajudou a levantar. Amor é sentir a necessidade do seu irmão, é saber que o seu irmão está na prova, e você ir lá entrar na prova dele também, ajudar ele naquilo que for preciso. Ame fraternalmente. Se você não ama, não exige amor de ninguém. Passe pela sua provinha calado. Passei 15 dias doente em casa, queimando de febre. Eu olhava para cima assim e vi o céu aberto. Parecia que eu ia entrar, morrer. Vi a luz me chamando. E não foi ninguém, mas eu agradeço, Jesus, que eu também não vou na casa de ninguém. Pronto. Não reclame nada. Porque quanto mais você reclama, mais a mão de Deus pesa sobre você. Eu só posso cobrar uma coisa de alguém se eu fizer aquilo. Você não entra no reino do céu desse jeito, não. Ou nós amamos nosso irmão, ou calamos a boca. Aguente sua prova calado. Passe pela prova calado. Então seja partilhador das bênçãos de Deus. Pedro chama aqui multiforme graça. O que é que isso significa? A graça de Deus, ela se adapta às nossas necessidades. Porque nem todos têm a mesma necessidade, nem todos têm a mesma luta, nem todos têm o mesmo problema. Tem uns que têm um problema maior do que outro. Então a graça de Deus, ela vai se moldando à minha necessidade. Se a minha prova for menor do que a sua,
Então Deus vai dar para mim uma porção de graça para sustentar a minha prova. Mas essa porção não vai servir para você, porque a sua luta é maior. Então Deus vai dar uma graça maior para você. Mas sabe o que é graça? A graça nos faz vencer, a graça nos faz triunfar, a graça nos reveste de poder, a graça nos faz sentir a presença do Espírito Santo, e a graça nos diz assim: tenha calma, porque a luta vai passar. Deus, agora ele sim, irmão, ele não deixa ninguém sozinho. Eu duvido um crente aqui que tenha passado por qualquer luta na sua vida que você passou só. Não, ele estava do seu lado. Viu? Jesus está do seu lado. O pastor pode não estar, a irmã pode não estar, a igreja pode não estar, mas o Senhor Jesus está do seu lado. Então dê glória a Deus por isso. Porque ninguém passa luta só. Você não passa tribulação só. Você não é angustiado só. Pedro diz bem claro: a multiforme graça de Deus se adapta à necessidade de cada cristão. É o que ele explica aqui no versículo 8. Irmãos, tende ardente caridade, ardente, sentir na alma o fogo de estar ao lado do teu irmão na hora que ele precisar. Tenha ardente caridade uns pelos outros, porque a caridade cobrirá multidão de pecados. Versículo 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Você lembra daquela parábola de Jesus do bom samaritano? Quem já leu, diga amém. Irmão, uma palavra, um abraço, uma visita que você fizer para seu irmão, já está bom. Pelo menos você está se importando com aquela pessoa. Chegar na igreja, você olhar alguém, Jesus mandar você ir lá, dar um abraço, fazer uma oração, vá. Só Deus sabe o que cada coração chega dentro da igreja. E a igreja é um ponto socorro de Jesus, é um lugar que a gente precisa de refúgio, de amor, porque o mundo está cheio do que não presta. Se a gente já vem do mundo baleado, sofrido, passa o dia todinho levando pancada do mundo, chega na igreja e encontra indiferença. Amém, irmão? Eu sei que essa palavra não é boa, não é aquela palavra que os irmãos gostariam. Eu também não, mas está escrito, não posso fazer nada. Eu não posso passar por cima da palavra, eu tenho que pregar do jeito que está aqui. Leia em casa, se não tiver do jeito que eu estou lhe explicando, pronto, você não faz. Sendo hospitaleiros, a necessidade que os cristãos naquela época tinham de acolher um ao outro em casa era muito grande. Tinha esposa que era despejada de casa pelos maridos ímpios, porque elas não queriam adorar os seus deuses pagãos. Eles moravam numa província romana, dominada pelo Império Romano, e a idolatria de Roma estava impregnada em todas as cidades. Então muitas irmãs que se converteram ao cristianismo, os maridos continuavam ímpios, e muitos deles não aceitavam, ia para as festas dos deuses, festas de bacanal, de prostituição, chegava em casa tudo bêbado, tudo depravado, e as mulheres cristãs tinham que fechar a boca, abaixar a cabeça, e muitos expulsavam elas de casa, filho expulsando pai, expulsando mãe, e eles não tinham para onde ir. Muitos eram escravos, trabalhavam de empregado, eram expulsos da casa dos patrões e ficavam no meio da rua com a mochila na mão. Para onde eles iriam? Para a casa dos ímpios? Não. Aí Pedro disse: irmão, seja hospitaleiro, abra a porta da sua casa, coloque aquele irmão, aquela irmã dentro da sua casa, dê-lhe comida, dê-lhe água, dê-lhe vestido, porque uma coisa eu garanto a vocês: galardão vocês terão no reino dos céus, porque Deus não é injusto para com aquele que é fiel. Então seja hospitaleiro, uns para com os outros, sem murmuração, porque não adiantava a pessoa abrir a porta da casa para um irmão e depois ficar metendo pau. Sei para que eu fiz isso? É comendo direto? É não sei o quê? Me arrependi? Sei para que eu fiz isso? Sei para que eu fui fazer aquilo? Então Pedro está dizendo: seja hospitaleiro sem o quê? Murmuração. Ame seu irmão sem cobrar nada. Estenda a mão para seu irmão sem exigir glória nenhuma, sabendo que Deus, Ele é o dono de tudo, e sem Ele você não é nada. Porque não adianta você ir na casa do irmão fazer uma visita e depois se vangloriar disso. Olha, fosse eu que fosse lá, ninguém ia.
Mas eu fui. Não adianta. Se você fizer alguma coisa, tem que fazer fechar sua boca. Porque não adianta dar uma esmola e tocar a trombeta. Jesus disse que em verdade vos digo, aqueles hipócritas receberão o seu galardão. Mas o galardão que eles receberão não é de glória, não. É o galardão de juízo. Não se faz nada para um servo de Deus se vangloriando, ou porque você acha que pode ou que tem. Você não pode nem tem. Vamos fazer por amor, caridade, fraternalmente, ardentemente, um para com o outro. Amém, igreja? Versículo de número 10. Cada um administre ao outro o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Isso é algo tremendo, sabe por quê? Ainda mesmo sendo praticado aqui em uma comunidade ou uma sociedade cada vez mais individualista, o plano de Deus é que nós devamos crescer por meio do relacionamento e não do isolamento. O que é que Pedro está dizendo aqui? Quantos crentes tem aqui? Diga amém. Vixe, Jesus, se esse fosse um amém de crente, tá. Quantos crentes tem hoje aqui? Diga amém. Amém. Quero dar uma notícia para você. Se você acreditar ou não, é um problema seu. Cada um aqui tem um dom. Tem gente que diz assim, mas peraí, pastor, como assim um dom? Deus, quando chama uma pessoa do mundo, Ele dá um dom para ela. A palavra dom quer dizer talento ou ferramenta para trabalhar. A igreja, ela é comparada a um corpo. E um corpo tem vários órgãos. Cada crente aqui é uma parte desse corpo. Então, se um crente tem um dom e ele administra esse dom em prol do seu irmão, a igreja cresce. Quando uma pessoa está doente, é porque tem um órgão do seu corpo que não está funcionando perfeito e está complicando o trabalho do outro. Aí vira uma sequência de defeito e você começa a sentir dor, começa a sentir gaze, começa a sentir agonia, alguma coisa está errada. Dentro da igreja é do mesmo jeito. Cada crente tem um dom. É só você orar e Deus vai lhe mostrar qual o dom que você tem. Independente de você ser batizado no Espírito Santo ou não. Eu podia passar aqui a noite todinha falando sobre dom, mas não dá tempo. Mas Pedro está dizendo aqui que a administração do dom é de cada crente, é responsabilidade de cada crente. Se você tem o dom de acolher, faça isso com amor, acolha as pessoas. Se você tem o dom de administrar o que você tem, partilhando com o seu irmão, faça isso. Não espere ninguém mandar, faça. Se você tem o dom da parte de Deus de dar uma palavra para alguém, faça isso segundo a direção do Espírito. E assim sucessivamente. Então, Pedro diz aqui, ó, cada um administra o outro dom como recebeu, como dispenseiro. O que é dispenseiro? É um administrador. É alguém que recebe algo para passar adiante. Aí ele usa aqui a multiforme graça. Por que é que Deus me usa? Porque a sua graça está sobre mim. Então, o que é que o crente ele deve fazer? Como ele vive em comunidade, cada um de nós somos sujeitos a sofrer algum tipo de tribulação, algum tipo de luta. Mas nem todo mundo está apto a ajudar aquele irmão naquela luta. Porque nem sempre a pessoa entende o que a pessoa está passando. Mas existe alguém na igreja que tem o dom, que tem capacidade de entender o que aquela pessoa está passando. É por isso que eu digo que a igreja precisa se preocupar um com o outro. Porque se eu não posso ajudar a irmã Valéria, que está passando uma luta X, porque eu não tenho experiência naquilo que ela está passando, nunca passei por aquilo, mas dentro da igreja tem alguém que passou e que Deus lhe deu vitória e que tem um dom de Deus de chegar para ela e passar para ela aquilo que Deus está dizendo para ela em relação ao que você passou. Então,
essa experiência espiritual, o crente ele deve partilhar com o outro para ajudá-lo a se renovar. Porque é assim que a gente sobrevive. Na igreja não podemos viver individualizado, cada um por si, não, irmão. A gente precisa de um pelo outro. A irmã Rosângela está passando uma luta. Eu não posso fazer nada materialmente, mas eu posso dobrar meu joelho e orar. Eu posso dar uma palavra para a irmã Rosângela. Eu posso dizer, irmã Rosângela, nós estamos com você. Não se preocupe, levante sua cabeça. E chega uma irmã, dá um abraço. Então a pessoa já se sente compartilhado com a pessoa. Você já não se sente só. Que coisa triste é você dentro da igreja passando uma luta. Olha para todo mundo, a igreja cheia de gente, mas todo mundo passando por você indiferente, todo mundo. E você fica só. Não pode ser assim não, irmão. Nós não podemos viver só não. Nós somos uma família, nós somos um corpo. Nós temos que amar ardentemente o nosso irmão. Nós temos que compartilhar com o nosso irmão o dom que Deus nos deu. Dom não é dinheiro não, dom é talento, dom é amor, dom é uma palavra de carinho, é uma palavra de... Às vezes você diz, mas eu acho que é uma coisa tão simples, mas é aquilo que a pessoa está precisando. Eu já vi tanta gente chegar e dizer assim, irmão, eu entrei aqui hoje na igreja, só Deus sabe como eu entrei. Mas uma irmã na porta da igreja me abordou e me deu uma palavra, irmão. E essa palavra alimentou minha alma. E eu estou renovada. Do jeito que uma palavra mata, uma palavra também ressuscita. Palavra correta é comparado a maçãs de ouro em salvas de prata. É uma honra inestimável. E muitas das vezes Deus quer usar você dentro da igreja. Não precisa ser através de revelação, não. Às vezes Deus tem que revelar um crente passando luta. Um crente querendo desanimar, aonde todo mundo está vendo o semblante daquele irmão, daquela irmã, o processo que aquela pessoa está passando. Então, Pedro está combatendo aqui a individualidade dos crentes, porque aquele momento que os irmãos estavam vivendo ali, na Ásia, era o momento de se unir, de se fortalecer, de se agrupar cada vez mais, porque se não for assim, eles não venceriam a batalha. Vocês estão entendendo, irmão? Que sozinho a gente não vai para canto nenhum. Não vai para canto nenhum não, irmão. Compartilhe com seu irmão sua luta. Compartilhe com seu irmão o seu dom. É por isso que eu digo que Deus confunde as pessoas, viu? Aqueles que a gente não dá nada, é aqueles que Deus quer usar. É por isso que eu digo a você, dentro da igreja, não se constranja em fazer nada pelo seu irmão. Faça com amor. Faça. Se Deus tocar no seu coração, faça. Nem que seja um simples gesto. Eu vejo aqui, às vezes, irmãs abraçando uma a outra. Eu dou glória a Deus, eu fico tão feliz com isso. Ah, pastor, mas Judas traiu Jesus com um beijo. Tem muito crente que, para se desculpar, a falta de amor, que não tem nem amor nem por si mesmo. Judas também traiu Jesus com um beijo. Esse negócio de irmão tá abraçando um outro, tem muita facada pelas costas. Coitado, eu tenho pena de gente assim, viu, irmão? Tenho pena. Porque se Jesus fosse escolher somente os dignos de receber a glória, ele não tinha ido atrás dos leprosos, das prostitutas, não tinha ido atrás dos publicanos, mas ele se arriscou a ser apedrejado, criticado, humilhado para buscar, porque ele disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Às vezes você vem para a igreja tão doente, só Deus sabe. Você pode ser o crente mais labareda de fogo, mas vai ter um momento em sua vida que você vai entrar por essas portas, pedindo a Jesus que lhe ajude, que lhe fortaleça, que você está vendo a hora, não aguentar mais. Aí imagina, chega uma irmã com um dom de amor, de carinho, e chega perto de você, só olha, irmã, Jesus manda te dar um abraço, dá um abraço em você, você chora, na hora você chora. Aí a pessoa chora também. Aí Jesus batiza as duas com o Espírito Santo e com fogo, e a glória do céu desce, e os anjos lá de cima dizem, louvado seja o nome do Senhor. Sabe quando é que Deus não se alegra? Quando há individualismo, quando há contenda, quando há dissensão, quando há fofoca, quando há disse-me-disse, que é o que mais tem por aí afora. Amém, irmão? Cuidado que Pedro, o medo de Pedro era que a tribulação não fizesse os crentes se separar, não fizesse os crentes se tornar indiferentes, mas unidos, hospitaleiros, amáveis, ardentemente amáveis.
sentissem um no outro a necessidade de amparar e de ajudar. Aí ele completa aqui, só para a gente encerrar. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja? O meu desejo, partindo de mim, eu não estou fora não, viu? Eu estou dentro também, é que nós venhamos a aprender o que é amar, o que é ajudar. Não espere Deus lhe dar um dom através de uma língua estranha, de uma labareda de fogo, para você fazer a obra, não. Você tem de Deus aquilo que é necessário para fazer a obra do Senhor. Na sua simplicidade, não queira imitar ninguém, seja você. A uns Deus dá a capacidade de pregar, a outros Deus dá a capacidade de ministrar, a outro Deus dá a capacidade de profecia, a outro Deus dá a capacidade de interpretar línguas, a outro Deus dá a capacidade de variedade de língua, a outro Deus dá a capacidade de abraçar o seu irmão, a outro Deus dá a capacidade de sentir a dor do seu irmão, e assim vai. A igreja precisa estar completa, somos parte do corpo e precisamos fazer a nossa parte. Abrace, trate com carinho, seja quem quer que seja, essa pessoa precisa de você. Amém, irmão? Amém? Então, ele diz aqui o seguinte: se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administra, administre segundo o poder de Deus. Para que em tudo Deus seja glorificado. É por Jesus Cristo, a quem pertence a honra e a glória. A glória não é nossa, a glória é do Senhor. Cada pessoa, às vezes a pessoa diz assim: pastor, eu entrei na igreja tão abatida, mas o Senhor estava pregando uma palavra que o Senhor falou, uma palavra que o Senhor deu, me animou. Isso aí, irmãos, não é nada para a glória do homem, mas é para a glória de Deus. Deus está mostrando para você que você também tem esse mesmo dom, que através de você muitos podem ser edificados.